Está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Hoje é quarta-feira, estamos no programa Nossa Terra, fazendo algo especial para que o nome do grande Deus de Abraão, de Isaac, seja exaltado. E a gente hoje amanhece o dia, nessa quarta-feira. A terça-feira para nós foi muito difícil. A nossa neta, que nasceu ontem de ontem, ela viveu só 2 dias, nasceu de um parto, no qual ela foi tirada através de uma operação e teve, ela já, os médicos já vinham falando que o parto seria de risco e a criança nasceu com um problema no intestino. Operaram, mas a criança não resistiu à operação e aí faleceu ontem. Então foi assim um alvoroço em nossa família, porque a gente estava alegre. Eu coloquei até a foto dela assim atrás aqui. Enviamos para os parentes a menina bonita, chamada Amélia Cavalcante. E essa alma, ela voltou. A gente tem uma compreensão do que a morte no judaísmo é tudo controlado por Deus. Quando Deus chama, é porque terminou a missão. E esta criança que já era esperada e amada, nos surpreendeu, porque depois da operação ela ainda estava assim resistindo à força da operação, da medicação. Mas amanheceu o dia, né, Ruth? Ela estava morta. E a gente apenas agradeceu a Deus pela vinda de Amélia aqui na Terra, sendo a nossa neta. E eu com a minha esposa, nós fomos ao cemitério para enterrar, tratar do sepultamento. Lá falamos com o coveiro e ele disse que se fosse até meio-dia ele estava lá, mas ele ia almoçar e só voltava 2 horas. E a gente foi fazer o enterro, já era 1h da tarde. Ficou lá, não tinha o coveiro, porque o coveiro foi almoçar. Ele tá certo. A gente mandou ele abrir a cova, mas ele deixou a pá. Ele deixou a pá, eu digo, não, o coveiro agora é eu. Aí colocamos a minha netinha lá naquele buraco, e aí eu fui fazer o enterro dela. Esse cemitério da Folha 29, quem criou foi eu. Em 1979, eu criei esse cemitério aí, quando eu trabalho com prefeitura. Chegou a ser administrador? Fui administrador muitos anos, né? Aí para fazer um enterro, ainda mais da minha neta, eu nunca pensei que eu ia enterrar a minha neta. Eu ali fazendo aquele sepultamento, jogando terra, aí lembrando, eu nunca pensei, meu Deus, que eu ia fazer o enterro da minha neta, né? Mas a gente fez ali, voltamos para casa, e aí a tristeza, que o luto parece ser uma energia que está no ar, né? Que nos abate mesmo. A gente pode querer ser o durão, mas os parentes chorando. Mexeu com toda a família. Mexeu com toda a família, tantos daqui como os de fora. A gente ficou assim, eu não cheguei a chorar não, mas me deu assim umas vontade de chorar, sabe? Aí eu falei, não, mas eu tenho que saber que foi Deus. Deus deu, Deus tomou, e louvado seja o nome do Senhor. Né? Quem falou isso foi Jó, né? Foi Jó. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então eu procurei me conformar com a fé que eu tenho no Criador. E a gente veio pessoas, me abraçou, veio gente visitar a gente, veio parente. E a gente não estava com um clima de alegria, não. Estava travado por dentro, porque luto é luto. Mas assim a gente agradece, mesmo assim a gente agradece ao Criador por ter nos dado a oportunidade de 2 dias só ter essa neta. Nós temos vários netos, netas, que nos dá alegria também, mas essa daí seria uma especial.
Mas o que é bom, Deus leva. Você é a caçulinha da família? É a Amélia, nome bonito, Amélia, né? Amélia Cavalcante. Mas ela está na mão do Criador. Vamos tocar o barco para frente. Um abraço para você, dona de casa. Um bom dia também especial para o vigilante noturno, né? Um abraço também para os pescadores da colônia Z30. Pessoal também lá de Itupiranga, né? Tem o Vandecoque aí, que é amigo da gente. Muita gente dentro de Itupiranga. Um abraço para vocês. Um abraço também para a prefeita de São João do Araguaia, a todos os vereadores ali daquele município. Um abraço também para todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Marabá, que é um número extenso, né? É muita gente, muito funcionário. Um abraço ao prefeito municipal, o senhor Sebastião Miranda. Um abraço também para o presidente da Câmara Municipal de Marabá, né? Tem gente aí. É a Eliane. Tem o Cristiano Souza. Cristiano Souza, um abraço para você. Eliane, um abraço para você. E shalom para todos vocês. Fica aqui nosso abraço importante para todos os funcionários da Prefeitura Municipal da cidade de Marabá. Também para o pessoal do Fórum, aí, todos os funcionários do Fórum, da Polícia Civil, Militar, do DMTU. O pessoal aí da segurança, né, da Guarda Civil. Esse pessoal que tem investido de poder na cidade de Marabá. Todos os juízes, todos os quartéis de polícia, a gente deixa aqui o nosso cordial bom dia, né? Que Deus venha cada dia mais abençoar vocês, protegendo vocês e a família de vocês. Fica o nosso abraço para todos os comerciantes e comerciários, para o mototaxista, para o taxista, para o táxi lotação, táxis aplicativo, para o Losamo, né? Que é uma companhia de táxi aí, de aplicativo. Para você, vanzeiro, para você que está entrando e saindo da nossa cidade, que é os caminhoneiros, fica aí o nosso cordial abraço. Vamos começar o programa com uma brahá. Shalom, shalom, shalom. Vamos fazer a nossa oração da manhã, chamada Shaharit, que é do nosso livro de Siddur, livro de oração, que diz assim: Tenho posto sempre o Eterno diante de mim. Dou graça perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti. Baru, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que formaste o homem com sabedoria e criaste nele órgão com orifícios. Revelado e sabido é perante o teu glorioso trono, e se um órgão aberto se fechar, ou um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nenhuma hora. Bendito sejas tu, eterno, que sara toda a carne e fazes maravilha. Elohai, Deus meu, a alma que me deste, pura. Tu a criaste, tu a formaste, tu a insuflaste em mim, tu a conservas em mim. E um dia tomarás e restituir-me-ás na vida futura. Todo o tempo que a alma estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus, Deus de meus pais, que tu és o soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas. Bendito sejas tu, eterno, que restitui as almas aos corpos mortos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos prescreveste ocupar-nos com as palavras da Torá. Rogamos-te, eterno nosso Deus, torna agradáveis as palavras da tua Torá em nossa boca, na boca do teu povo, casa de Israel, todos conhecedores de teu nome, estudantes de tua Torá. Pelo seu valor, bendito sejas tu, eterno, que nos deste a Torá. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito és tu, eterno, que nos deste a Torá. Nós estamos vivendo o mês de Adar, Adar 1 a Adar 2, que é 5.784 de Adão até o dia de hoje, né? Então, o ano que nós estamos vivendo, isso aqui é o calendário bíblico judaico, né? Adar, que é um mês, e o ano é 5.784. É diferente do calendário gregoriano, né? Aqui nós
estamos com o planejamento judaico, que é que nos orienta dentro da programação do programa Nossa Terra. É feito esse calendário em Israel, baseado nas festas bíblicas, nas festas que o povo hebreu, israelita e judeu pratica em qualquer parte do mundo. Então nós aqui na cidade da querida Marabá, chamada Marabá, né, a cidade mais bonita e turística do Pará, do sul do Pará, aonde nós temos a Sinagoga Shalom, e convidamos vocês para o sábado, passar um sábado pela manhã com a gente, estudando Torá, guardando o Shabat, né? Se você gosta de estudar a Bíblia, é um bom lugar para você vir. A gente teve uma pessoa aí que veio fazer um trabalho ali de eletricista, de averiguar como estão nossas instalações. E aí ele perguntou, vocês guardam o Shabat? Guardamos. Aí, por que você é adventista? Aí ele, eu sou adventista. A gente conhece adventista só não falar, né? Aí nós guardamos o Shabat. A base nossa aqui, o Shabat é um selo, é uma promessa e uma aliança, né? Uma aliança. É uma aliança, um sinal. É um sinal espiritual, né? É que o Eterno falou, quem guarda o sábado tem um sinal espiritual. O Eterno falou em Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Santificai o meu sábado, servirá de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor teu Deus. Então, só quem sabe quem é Deus, quem guarda o Shabat. Está escrito na Bíblia. Tá. Não adianta vir, porque viu alguém mudou. Não. Ei, você acredita que alguém pode mudar o que Deus falou? Só as religiões do passado, na época de Constantino, que fez um reviravolta aí, fez você deixar de acreditar em Deus para acreditar no homem, né? E aí o homem tomou o lugar de Deus no teu coração, só no teu coração. Porque no coração daqueles que crê, que guarda o mandamento de Deus, quem reina é o Criador, não é o homem não, né? Mas vamos para frente, aí, estudando a Torá. A paraxá de hoje é de Shemote, né? 39:40, Pekuder. Nós vamos falar hoje do versículo 30. O nome dessa paraxá, Pekuder. O que é que ela fala no versículo 30? Versículo 30 do capítulo 39. Vamos ler para a gente ver o que fala aqui. E fizeram o diadema da coroa da santidade de ouro puro, e escreveram sobre ele a escritura como gravura de selo, santidade ao Eterno. E puseram sobre ele um cordão de lã celeste, para pô-lo sob a mitra, em cima, como ordenou o Eterno a Moisés. Que eu fiz ontem. E acabou-se todo o serviço do tabernáculo, da tenda da reunião, e fizeram os filhos de Israel como tudo o que ordenou o Eterno a Moisés, que fizesse assim. E trouxeram o tabernáculo a Moisés da tenda e todos os seus objetos, seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas, suas bases, e a coberta de pele de carneiro tinto de vermelho, a coberta de pelo de tarrás, a cortina do véu, a arca do testemunho, as varas e o tampo, a mesa e todos os seus utensílios e o pão da proposição, o candelabro puro, suas tampas, as suas lâmpadas de ordenação, todos os seus utensílios, e o azeite da iluminação, e o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso das especiarias, o véu da entrada da tenda, o altar de cobre, suas grelhas de cobre, suas varas e todos seus utensílios, o lavatório e a sua base, as cortinas do pátio, suas colunas, suas bases e o véu para a entrada do pátio, suas cordas, suas estacas, todos os utensílios do serviço do tabernáculo, toda a tenda da reunião, as vestes do serviço para serviço de santidade, suas vestes da santidade de Arão, e o sacerdote e as vestes de seus filhos para servir, conforme tudo que ordenou o Eterno a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel todo o serviço.
E viu Moisés toda a obra, e eis que fizeram como ordenou o Eterno, assim fizeram e abençoou a Moisés. Abençoou Moisés. Aqui eu quero falar assim, de dois grandes sábios, né? Nós vamos falar de Shemai, né? E de E Hilel. 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 Porque diz assim, no versículo 30, ouro puro. O Talmud de Shabat, né, conta que um nobre pagão, tendo ouvido o relato das magníficas instrumentárias que vestiu o sumo sacerdote, o Cohen Gadol, né, dirigiu-se ao chefe da célebre escola de Bet Shammai e disse: possuo uma grande fortuna e sou muito considerado entre as gentes. Converter-me-ei ao judaísmo com a esperança de ser algum dia sumo sacerdote. E poder levar os seus ornamentos. Ouvindo isso, Shammai despediu rudemente. O pagão não desanimou e dirigiu-se ao famoso Hilel, manifestando-se o seu desejo. Hilel mostrou-lhe educadamente que ninguém, ao não ser da família de Arão, o sacerdote, poderia levar as ditas vestimentas. Números 18, versículo 7. O pagão compreendeu e renunciou às suas pretensões, mas converteu ao judaísmo e foi um bom israelita, fazendo parte do reino de sacerdote, o povo de Israel. Então ele disse: a rudeza de Shammai me rechaçou, mas a doce maneira de Hilel me reconheceu e me fez chegar até isto. Quer dizer, no texto aí, Ruth, do comentário, está falando da conversão de um pagão. Que ele chegou a ser um dos sacerdotes, fazer parte do sacerdócio da época. Porque, na realidade, era só das linhagens das tribos, né? Ele não chegou a ser sacerdote. Mas ele chegou à conversão. Ele se converteu a um Não, é porque ele queria. israelita. Ele queria ser um sacerdote para vestir as roupas do sacerdote. Porque o desejo dele era vestir a roupa do sacerdote. E, quer dizer, a roupa do sacerdote específica só para ele. Só para ele. Tinha aquela monte de pedras, só pedras preciosas, né? São 12 pedras e mais duas, que era o Urim e o Tumim. Fora a tiara, tudo que tinha que amarrar na cabeça. Inclusive, quando fala do selo de Salomão, existe uma discussão no mundo cabalístico, assim, entre os grandes Rebbe, né, a respeito do selo de Salomão, que era a tiara, que era colocado na testa, né, e aqui na testa tinha o nome Yud, He, Vav, He, que dava poder ao sacerdote reinar aqui sobre a terra. Alguns dizem que esse sinal é o anel, quando não é o anel. É o selo mesmo, que todo sacerdote era obrigado, só ele podia usar. O anel qualquer pessoa pode usar. E ficava em cima do terceiro olho, né? Que é o olho espiritual. Fica em cima aqui. Que é onde a pessoa tem visões grandes. Então, essa tiara não era uma tiara comum. Ela era feita do material específico que amarrava aqui na cabeça e ela tinha mais outra parte que vinha por cima. Mas era como se fosse assim uma fita. Ali, mas escrito o nome do Hashem, em hebraico. E aí esse sacerdote, se pegar o nome do Eterno e colocar em cima do terceiro olho, ele vai abrir. Ele vai abrir na hora, porque mesmo que a pessoa não tenha esse terceiro olho aberto, mas o nome de Yud Vav He traz poder para quem conhece e para quem usa, né?
Entende? Aqui também nós queremos falar de duas pessoas, Shemai, Bet Shammai O Shammai e o e Hilel, o Hilel. Se tornaram dois rabinos, né? que era professores da Estivá. Eles chegaram a fazer uma Estivá, né? Para dar aulas. Não, eles eram alunos, depois se formaram. Hilel passou a ser o reitor da faculdade. Aí eles andavam juntos. Só que Hilel, ele tinha um coração voltado para a paz, para ajudar as pessoas. Até a maneira de falar, De né? falar, A humildade. E já o Shammai não, simplicidade, ele era espoletado, ele era a grosseiro pra maneira falar. dele falar com as pessoas era brusca. Então, muitas vezes, a pessoa que é brusco, ignorante, na maneira de falar gritando, ele não sabe falar com paz, de paz, não. Porque Ele já aqui vai a logo gente vê a brigando. diferença dos dois, né? Uhum. A vontade desse pagão era se converter ao judaísmo para chegar a ser o sumo sacerdote para vestir as vestes. Mas Shammai já disse com maior ignorância para ele que ele não poderia. Pois porque tirou ele não logo. era da tribo de Arão, né? Olha, tinha que ser. Ruth, a gente tem experiência porque nós lutamos, peregrinamos ali em Belém do Pará, em Ananindeua. A gente andou por aquela cidade ali em busca de aprender judaísmo. E tinha pessoas do judaísmo que não aceitavam, fechavam as portas, né, para nós. Chegava, batia na porta da sinagoga. O que vocês querem aí? Eu queria saber do pessoal daqui. Não, daí não. As portas foram travadas para nós. Mas um dia a gente foi iluminado pelo Eterno para chegar até o Rabino Moshe Mescani. E ali ele deixou de atender as pessoas lá da sinagoga dele para nos atender. Então a gente já entendeu que era o Hashem que estava no negócio. E ele passou a nos atender 18 semanas lá no apartamento dele, né, no aconchego dele, no lar dele. Ele atende lá no clube israelita, onde é o clube só de festa do povo israelita. E é um lugar social. Mas ele disse, olha, vai no meu apartamento aqui, assim, você chega lá, pode falar que é de Marabá, é o Cavalcante, aí o porteiro já vai ter o nome lá e tudo sobe. Aí do seu apartamento, tudo. Aí nós fomos lá e passou a receber a gente. A gente ficava na cozinha ou na sala estudando com ele explicando para nós, abrindo a nossa mente para o mundo do judaísmo, né? Mas Hilel, ele tinha essa facilidade, vamos falar assim, comparar. Hilel era como o rabino de Belém, que é o Moshe Mescani. Eles tinham, acho que, o mesmo coração, mesma alma, mesmo espírito. Mas já o Shammai era tipo assim, o apóstolo Pedro. Ignorante, bruto, né? Bruto de pai e mãe. Ignorante de pai e mãe. Porque a gente sabe que cada cargo depende de cada tribo, né? Aqui a tribo, para chegar a ser um sumo sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. E ele não era esse pagão, né? Então ele disse, não pode não. Você não é da tribo de Arão. Eles falam na cara da gente assim, o que tu quer ser judeu? O que tu quer entrar pro judaísmo? Aqui é só para sofrer. Tu conhece a nossa história? Conhecemos. E como é que tu quer vir para cá, se juntar a nós? Aqui quem vem para cá é só para sofrer. Aqui a gente é perseguido, aqui a gente é maltratado. Mas a nossa vocação não deixou nós abandonar, como esse pagão. Já que eu não posso ser o sacerdote, mas não saio mais daqui não. Aí o Hilel, como ele era manso, a maneira de falar, de explicar, ele entendeu, né, como ele diz aqui, que a rudeza de Shammai me rechaçou, mas a doce maneira de Hilel me recolheu e me fez chegar a um bom judeu, né? Como ele diz aqui, israelita. Ele se tornou um bom israelita. Porque pela maneira da gente falar, muitas vezes a palavra não é nem tão dura, mas pela maneira de você falar, a maneira de ser grosso, ali aquela palavra entra como se fosse rasgando, né?
ser brusco, ele chama brusco. Às vezes a palavra dói como se fosse até um tapa, uma grosseria. Mas a maneira de Reléu era simples, humilde, manso. Uma pessoa boa e... O que é? Ela está dizendo que ontem eu fiz falta, mas é porque ontem eu estava correndo em hospital. Diz que nós juntos é melhor. Não, mas ontem eu fiz o programa só, porque minha esposa dormiu no hospital, por causa da criança. E até a hora que eu estava fazendo o programa, minha alma estava travada, mas eu não sabia por quê. Mas a gente estava assim, ontem eu não tinha alegria. Não tinha alegria, fiz o programa, nem fiz uma hora completa, mas agradeci ao Eterno por ter me dado a oportunidade de ter feito o programa. E a gente, depois que eu saí, que eu vi meu filho lá chorando, né, o pai da criança, estava chorando, porque aí quase que ele não fala, pai, a minha filha faleceu. Aí ele falou o nome dela completo, né? Ela faleceu. Aí não, aí pronto. A partir dali o clima mudou pra gente, aqui em casa, na família, em tudo, né? Mas a gente sabe suportar isso aí porque a nossa fé no judaísmo, não é no judaísmo, da Bíblia, É o nosso Criador, né? a gente aprende a tudo, tudo. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então a Amélia Cavalcante foi algo que passou em nossas vidas, mas que ainda deixa marcas, né? Os Sempre será lembrada. os parentes nem viram, mas choraram a dor. É uma coisa que a gente sabe que é o fim de todos, mas a gente nunca quer aceitar, né? Nunca quer se conformar. A maior vontade que eu tinha na minha vida é de ser o que eu sou hoje. Porque quando aconteciam essas coisas na minha família, eu ficava zangado, era com Deus, eu brigava com Deus. Mas Deus é testemunho de que eu nenhuma palavra eu levantei contra ele. Agradeci a ele por causa dessa criança que veio até nós, né? Que passou 2 dias, mas deixou uma marca de amor para nós. Então eu ficava pensando assim, como é que pode um trem carregado de israelita, levado para o campo de concentração, ninguém reclama para Deus disso não? A gente não entendia, né? Não. Mas o valor do Deus na nossa vida é maior do que a morte. E Deus diz assim, como ovelha muda foi levada aos matadouros, né? Mas não abriu sua boca. Então, essa qualidade eu estou aprendendo, eu estou vivendo. A gente sente a dor, a gente chora por dentro, mas a gente não blasfema do nosso Deus. A gente é confiante, porque tudo ele pode, tudo ele faz, tudo ele planejou. A gente vê que o povo que conhece o Criador, nosso Deus, nós ainda estamos demorando para chegar um pouquinho ainda a isso. Aceita tudo, calado. Como Moisés. Moisés, a trajetória dele foi tirar o povo do Egito, sofreu, foi humilhado. Até levantaram o falso testemunho contra ele, dizendo que ele tinha arrumado outra mulher. Outros levantaram, outros queriam puxar o tapete dele. Outros como coragem, já que Deus fala com Moisés, pode falar comigo também, querendo tomar o cargo. E ele passou por muita luta. Quando chega para entrar na terra prometida, o Senhor diz, tu não vai entrar, porque tu bateu na pedra e não era para bater na pedra. Era só para te ordenar, dar a palavra de comando. E ele aceitou sem questionar, e fez os últimos apelos, ensinou ainda o povo para nunca esquecer do que Deus ensinou para eles. E ele aceitou. E a gente, às vezes o Senhor está dizendo, tu vai passar por isso e aquilo, a gente está fazendo, questionando, não quer aceitar, diz que não merece, mas o Eterno sabe de tudo, né? Ele tem os seus caminhos. Vamos voltar para a lição, mulher. Bora. Vamos. Bora. Deixa esse negócio, passou. Passou, está na mão do Eterno. Daqui uns dias, chega outros. Chega outro, daqui um dia o Dani vai ser pai de novo. E aí a gente
vai amar esse neto A que gente chegará. ensina, a gente prega as palavras e às vezes a gente fica assim calado, né? Passa pela luta e não fala nada, porque às vezes a gente fala, magoa o nosso Criador, o nosso Deus, né? E a minha neta chegou e disse, mas vovó, a senhora não disse que o primeiro filho faz abrir a madre, então ela está aberta, pode vir outros. Tudo que a gente fala, as crianças elas ouvem. E fica guardada no coração, né? Porque sabe que nós estamos falando a verdade da palavra de Deus. Mas vamos falar desses dois personagens, essas duas personagens que foram um exemplo. Não é dizer que o Shammai era. E começa o nome dele com a letra X, né? Shammai, né? No hebraico ele começa com a letra X. Mas já o Hillel começa com o rei, né? Aí, então, o Shammai, ele não era uma pessoa ruim. Ele era um servo autêntico do Eterno. Só que a natureza dele era... A maneira de falar. A maneira de falar era brusca. Era diferente de Hillel. É. Se vê aqui... Porque, na realidade, existe uma polêmica muito grande no Novo Testamento, porque a história de Queifa, quem foi Queifa no Novo Testamento? O Queifa no Novo Testamento significa Pedro. Pedro. Que no hebraico é Queifa. Já no inglês é Peter, né? Por exemplo, quando se vai pregar no inglês, a gente fala Peter Paul, quer dizer, Pedro e Paulo, nós estávamos juntos. Mas voltando para Queifa, que é Pedro, Simão é Pedro, né? Então, o que a gente pode entender na Bíblia, no Novo Testamento ali, é que Pedro, Queifa, era um pescador. Por isso que ele é rústico, mas não é. Porque eu sou pescador, eu não sou rústico. Nós temos muita gente, o Zequinha é pescador, está aposentado, mas é. E muitos pescadores que eu conheço não é rústico. Apesar de alguns já ter hoje o primeiro grau, o segundo grau. Ter estudado. Ter estudado. Mas existe muito pescador que nunca estudou, mas é uma pessoa mansa, humilde e um homem ou uma mulher de Deus. Não, né? A pessoa tem aquela passagem que ele diz assim, lá no Novo Testamento, primeira obra de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, né? Aí as pessoas deixam de estudar, ou então vai viver, como ele diz, pela fé. Mas se a gente vê, todos os rabinos estudou, todos, até como os discípulos de Jesus estudou, como Moisés e muitos, Moisés, eu tava como é o nome mesmo? Samuel chegou a ser juiz. Samuel era um juiz. Quer dizer, tudo isso teve estudo. Samuel, ele tinha os 3 poderes nele mesmo, ele representava. Quando ele chegou na porta de Jessé, que bateu, quando o empregado foi atender, chega amarelou em ver os 3 poderes em cima do profeta. Na porta dele. Samuel. Aí correu, nem abriu a porta de nervoso que estava. Correu, foi até Jessé, que era o pai de Davi, e disse: Senhor, que é, menino? Fala, tá tremendo por quê? Não, porque o profeta está lá fora, os 3 poderes estão lá fora. Ele representava os 3 poderes. E além de rei, né? Porque ele que comandava tudo, ele que administrava. Foi de lá que o povo, quando viu que a idade de Samuel, ele já estava com uma certa idade, os filhos dele também não davam. O que o Kel diz lá embaixo? Deixa eu ver o que o Kel diz. Shalom, Evanice. Que bom que o casal está de volta, Evanice. O Kel diz: Shalom, tio. Estou aqui no Paropebas, mas estou ligado no estudo da Torá. Está lá em Paropeba. Um abraço para você, Kel, aí, o Danilo, a Laura, todos os filhos aí do Danilo. Um abraço para você também, Kel, e sua esposa, né? Aí na cidade de Paropebas. Mas voltando, Ruth... E concluindo aqui, Samuel, ele tinha uns filhos e também não era bom testemunho. Não era boa bisca.
Mas ele era uma boa pessoa e ele, tudo que o Eterno mandava, ele fazia e aonde ele morava ali, ele era como um rei. Ele que administrava tudo. Aí é quando o povo diz, não, Samuel já está muito velho, ele vai morrer, a idade, e os filhos não podem Nós assumir. precisamos de um rei. Precisamos de um rei. Uhum. Aí ele achou ruim ele, mas ele levou na presença do Eterno e falou, né? Disse, Vai. tem pessoa que fala que é o espírito da sabedoria que comanda. Mas não vai estudar não, para ver. Não, tem gente que... Era porque eu sou batizado com o Espírito Santo, agora eu já sei tudo, sabe não. É tipo o pessoal diz, Jesus era o Filho de Deus, Jesus sabia, não precisava de estudar, nada, ele teve que ir para Shivá. Cita que ele falava várias línguas, mas porque ele estudou. Quem fala assim, Ruth, é porque não conhece a história de Yeshua, Jesus. Esse Jesus da Bíblia, do Novo Testamento. Para nós no judaísmo, a gente estuda tudo, a gente sabe tudo. Sabe a escola que ele estudou, que era o Estivá, sabe quem era o rabino dele, sabe a data que ele foi apresentado na sinagoga, que foi, ele tinha 13 anos de idade, uma criança, né, adolescente. Ele foi apresentado, a gente sabe do dia 8 dias de nascido, que ele foi circuncidado. A gente sabe o dia que ele foi apresentado para fazer o resgate da alma dele. Toda a liturgia judaica, Jesus passou. E ele falava várias línguas. Aí tem as pessoas aí que acham assim, não, mas é porque agora eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu sou salvo, eu tenho Jesus na minha vida, eu não preciso, porque Jesus já estudou, eu não preciso estudar. Você está batendo de frente com a parede. Não, e tem pessoas que eu vi, né? E eu até aprendi assim. Bom dia, padrinho, benção, como vai você, Tia Clara? Estamos aqui, tudo bem. Um abraço para você, Murilo. Aí Maurinho. Diz assim, que a pessoa diz assim, que Jesus falava várias línguas, certo? Que ele estudou, ele falava várias línguas mesmo. Assim como aqui passou... Não, mas tem uns que dizem que Jesus falava só o aramaico. Não, naquela época a língua vigente era o hebraico e o aramaico. Por isso que lá na cruz ele falou Eli, Eli, Sabactana, né? Ali é o hebraico e o aramaico junto. Para quem não sabe hebraico e aramaico não vai entender o que está falando. E até aquele judeu que veio aqui em casa, eles falavam várias línguas, passaram aqui em casa 10 dias. A esposa do rapaz que estava aqui, ela falava português, mas ele falava com maior dificuldade. Eles iam passar só uns 2 dias aqui. Eu falei, não, porque judeu é obediente. Vocês vão ficar aqui 10 dias. Aí, tá certo? Aí um combinou com o outro, tá, ficaram 10 dias. Mas não ficaram obrigados não, porque eles são obedientes, tem um espírito de obediência, né? Só que em Israel, ali, eles falam várias línguas, porque... Lá é uma cidade turista, né, de turismo, e vai gente de todo tipo ali que fala. Você vai hoje em Belém, hoje, preste bem atenção você que está me assistindo. Aqui nós assistimos todo dia a TV Liberal pela manhã. E a gente sabe tudo que é notícia que acontece em Belém pela TV Liberal. Aí lá, a gente vê aqui nas reportagens o povo correndo para aprender idiomas. Até o mandarim eles estão aprendendo, o inglês e o francês. Porque vem a Copa aí, né? Vem muito turista de fora. Copa. Não é Copa, não. É Copa. Que vem, que vai trazer gente do mundo todo. Então, para que o comércio dentro da capital, lá em Belém do Pará, possa ter uma boa renda, tem que os funcionários saber falar em inglês, que é o primeiro, né? Aí tem o francês, tem o japonês, tem o mandarim, né? Rapaz, tanto idiomas que lá as escolas de idioma tá bombando em Belém. E o pessoal que trabalha no comércio, até os camelores. Os camelores estão aprendendo o inglês, estão aprendendo o espanhol, que é outra língua que vai ser muito falada lá dentro de Belém. Então, quando chegar a época desse grande evento que vai acontecer aqui em Belém do Pará, virá gente de todos os países e todos os idiomas diferentes. Não, quando eu fui no Rio de Janeiro, eu estava no hotel, eu me senti analfabeta lá.
O pessoal chegava e falava perto de mim, eu não entendia. É, Não entendia nada. Tem que voltar a gente estudar. de toda a nação ali, É. ali conversando e tal, e a gente ficava em frente a Copacabana, que a gente estava lá no hotel. Aí levantou de manhã para tomar café, aquele bando de marabaense que tudo falando alto. E o pessoal fala, conversa com educação, e nós, aquele barulhão lá. Ei, fulano, vem cá, não sei o que tem. Nossa tradição mesmo aqui do Pará mesmo, pentecostal doido. E o pessoal tudo educado, falando inglês lá. Aí depois eu parei, tu parou para ouvir, né, eles. Criança, pequenininha falando perto de mim, eu não É, sabia falando de nada. inglês. Eu digo, Rapaz, meu Deus, preciso estudar. Ó. não, mas é interessante isso aí, Ruth. É porque a cultura da nossa região, chamada Belém do Pará, vai crescer, vai não, está crescendo. Está Porque quem crescendo. está estudando está aumentando a cultura, está aumentando os planejamentos para um futuro melhor, né? Obrigado, rapaz. Muita gente, hoje entrou muita gente no programa, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês aí que estão compartilhando, se inscrevendo, fazendo comentário. Vamos participar do programa, é isso que faz a nossa audiência, né? Você Assim, é a nossa audiência. De toda a minha vida, a única coisa que eu me arrependo, sabe de quê? De não ter estudado. Não, de estudar nós estudamos. Nós paramos Mas eu deveria ter estudado mais. de estudar no colégio. Faltou 3 provas para encerrar né? o ensino médio. Aí, porque naquele dia, naquela época, era uma convenção da Assembleia de Deus Ministério de Madureira no Maranhão. Era. E eu tinha, porque eu tinha que receber o meu certificado de pastor. E aí ficou assim, tudo na data só. O que é que eu faço? Ou paro de estudar, ou perco o meu certificado de pastor lá em São Luís do Maranhão. Aí foi o jeito de nós perder as provas e fomos. É um sacrifício que é feito, né? Aí depois nós não retornamos mais, porque aí quando nós entramos para o judaísmo, a gente não para de estudar. Não. Baruch Hashem. E a gente vê que o estudo, você que é novo, estude. É ele que te leva em muitos lugares, é o estudo. É. Não, e uma coisa, a pessoa que é inteligente, ele estuda. Porque o estudo, ele eleva o QI da pessoa, né? Aumenta o QI da pessoa. E muitas vezes o QI da pessoa é assim, quem te indicou? Ela tem um QI, o pessoal dizendo, ela tem um QI. E que QI que ela tem? Quem te indicou? Mas você chegar em qualquer empresa com curso superior de uma faculdade, registrada no MEC, tudo direitinho, documento direitinho, você vai... Eles não vão botar você para trabalhar de contínuo, nem de porteiro, nem de zelador. Eles vão te dar um cargo ao nível que você estudou, né? Agora, uma pessoa que não tem, assim, estudo nenhum, e aí entra para uma empresa, ele vai trabalhar de contínuo. Vai trabalhar daquilo lá embaixo, porque a empresa, ela valoriza a pessoa pelo estudo, né? Como no exército. Você entra no exército, sem estudo, você vai para a enxada, para o facão, né? Para a foice. Mas se você entra no exército e passa naquelas provas que a gente faz lá, da boina, aí você já é encaminhado. Logo, qual é a tua profissão? Conforme é chamado. Eu, quando eu estava no exército, a minha profissão era mecanógrafo. Eu era o único daqui de Marabá que era mecanógrafo. Então, as máquinas daquela época de escrever, né, Olivetti, eu fiz o curso na Olivetti, então eu estava no caminho certo ali. E aquelas máquinas, quem consertava era eu. Todo escritório tinha máquina de escrever. E naquela época era o lápis da linha, né? E aqui, além de Shemai, como ele disse, ele tinha uma Beit Shemai, que é escola, estivar. Como nós temos aqui, tinham estudo. Como nós temos uma Beit israelita aqui, que é a sinagoga Shalom em Marabá, Shemai também, como rabino, pode montar algo para dar estudo. Porque, na realidade, nós estamos falando do rabino, Shammai e Hillel. Rabino, a palavra rabino, estava na universidade, e ali se aproximou uma advogada que faz parte do grupo tático que eu faço. Aí parabenizou, Rabino, parabenizou.
Aí outro chegou, tava assim, rabino, rabino, tava. Eu falei, gente, para aí. Você sabe o que é rabino? A palavra rabino, no hebraico, chama-se moré. O que é moré? Moré é um professor. Vocês são professores e eu também sou um professor, só que eu ensino o judaísmo. Aí tudo, é? Então rabino significa moré. Nós também somos moré, vocês todos são moré. No hebraico, moré é professor. E aqui eles estão deixando claro que para a pessoa ser um sumo sacerdote, ele tem que ter o quê? Ele ser de tribo de Levi. Da tribo de Levi. Aí é a classificação, né? Uhum. Aqui ele cita que ele tem que ser da família de Arão. Porque Arão, a família dele todinha são de reis e sacerdotes. Por exemplo, eu sou um rabino, um moré, um professor de Torá. Como você é? Agora, nós não somos sacerdotes. Não, nem podemos. Nem podemos ser sacerdotes, porque a minha tribo é Zebulon, a tua é Ruben. Então não tem sacerdote disso aí. Né? Tudo tem a qualificação baseado nos 12 filhos de Jacó. E outra, tudo que nós fazemos na obra do Eterno, nós temos recompensa. Sabe por que a mãe de Arão, de Moisés, ela teve uma retribuição? Porque pelo mandato do faraó, dizia assim, todo menino que nascer na hora do parto, mata. Porque se for menino, agora. Mata. Agora. E nesse tempo, as parteiras, elas são citadas por outros nomes, que eu não estou lembrada agora. Mas nos estudos da Torá, cita que era o quê? Miriam e a Orrebede, que era mãe e filha. Faziam parte do grupo de parteiras. De parteira. Por elas não matar as crianças, obedecendo a ordem de faraó, elas disseram para o faraó, não, elas são tipo animais. Elas parem sozinhas. Quando chega lá, ela pariu. Não tem como matar. Elas inventaram ali uma mentira para não cumprir o mandato do faraó. Então o Eterno recompensou elas. Disse, na família de vocês vai nascer só filhos que serão sacerdote e reis. Aí de lá que mas nasceu... da família. Da família deles. Família, Porque até isso... Mas eles também são da família de Levi. Pois é, mas aí o que acontece? Da tribo, quer dizer. Nessa época chamava-se sangue azul. Sangue azul. Tu já viu alguém com sangue azul? Não. Não mas quando essa linguagem, quando dizia assim, sangue azul, porque era descendente de rei. Então era chamado de sangue azul. Porque Moisés, citado também pelos estudos, Moisés era rei. Ele que comandava todo o pessoal ali no acampamento. Tudo era ele que mandava e ele que dizia não, ele que mandava obedecer conforme a vontade do Eterno. Baruch Hashem. Acho que nós estamos inspirando a busca do conhecimento. Nós vamos chegar ao final? Vanessa, é isso mesmo. A gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar instruções. Nós tivemos em termos de conhecimento cotidiano, eu estudo tudo. Tudo que você perguntar, a gente estuda. O mundo espiritual, a gente estuda tudo. Por que eu falo de daimos, dos daimos que Salomão prendeu? Por que eu falo dessas coisas? Dos espíritos trevosos que tem no Novo Testamento. A gente conhece, a gente sabe o selo. E por que a gente não tem medo deles? Porque a proteção que nós temos, Ruth, Deus, quando nós nascemos, ele coloca 2 anjos. Tudo é dele. Um para provar e o outro para levar a tentação. Então... Chama o instinto animal? Não. O instinto animal não é espírito. É um instinto. Nem é anjo. Nem é anjo. É algo que vem de você mesmo. Não, que veio da época do pecado de Adão e Eva, que entrou no ser humano, é chamado o Eitzarará, no hebraico. E não pode tirar, né? Não, se tira. Acho que se tirasse o Eitzarará de qualquer pessoa, ele morria. Porque entrou. E só quem vai tirar, segundo as profecias, esse espírito que entrou na época de Adão e Eva, entrou neles por causa do pecado, que está em nós, que ninguém tira. Essa história de, não, tirou todo o pecado, acabou.
Não, nós continuamos devendo essa história, como o bezerro de ouro. A gente continua devendo. Por isso que a Bíblia fala da vaca vermelha. Então, essa ilusão de que o pecado acabou, gente, o que é isso? Acorda. O pecado não acabou, não. Cada dia o pecado está se multiplicando. Cada dia mais as pessoas estão se perdendo no pecado. Aí diz, não, agora acabou porque alguém veio e tirou todo o pecado do mundo. Aonde que existiu essa história, gente? Criaram, o ser humano criou, fez uma religião e colocou as pessoas tudo nesse buraco. E as pessoas estão caindo nesse buraco. E acorda para a verdade, lê tua Bíblia. Eu acredito assim que o instinto animal é como se fosse o que ele chama o instinto animal, né? É um animal que tem dentro de cada um de nós. Nós temos que dominá-lo. Na realidade, nós somos animais. E nós temos que dominá-lo. E temos o instinto animal dentro de nós. Por isso que nós somos carnívoros. É. Por que você é carnívoro? Porque você tem instinto de animal dentro de você. E... Ah, mas Deus não fez você para comer carne. Mas a Bíblia diz que Deus diz coma carne. É. Né? Aí como é que fica aí os vegetarianos? Que proíbem comer carne. Eles estão certos em não comer? Não. Eles estão certos. Agora, proibir, dele, não, né? porque na realidade todos nós somos animais. E a diferença é que nós somos racional. O animal que está dentro de nós temos que dominá-lo. Você dominou o animal que está dentro de você, você domina o mundo. Domina tudo. Vença você primeiro a si mesmo e você vencerá o mundo. Isso aí é uma palavra profética para qualquer pessoa que quer ter entendimento de Por ter. isso que a pessoa tem que ter controle até para não ficar com raiva. Porque às vezes na hora da raiva. Aí sai cada coisa ruim na hora da palavra. O instinto é solto, aí ele faz cada coisa. Ele vem de uma vez aquela coisa, aí a gente fala, depois está se arrependendo, depois já saiu. Aí diz que palavra falada e flecha lançada. Ela não volta. Não volta. Aí a gente faz como adulto, não volta atrás. Não volta atrás. Você falou, acabou, meu irmão. Tenta consertar, não, falou. Falou, já foi. É assim que as pessoas, às vezes, estão tudo bem, de repente acontece uma coisa, aí um diz as coisas que machuca o outro, aí mais tarde vem o divórcio, depois se arrepende. Mas, rapaz, por que nós estamos brigando? Por que separamos? Por quê? Por quê? Porque o Ei de Sará foi mais forte dentro de você. Você não dominou ele. Mas vamos encerrar, agradecer ao Eterno. Obrigado por cada pessoa que, direto ou indiretamente, está participando, assistindo, comentando, dando um like aí e se inscrevendo no programa. Vamos inscrever no programa Nossa Terra, porque vamos aumentar os seguidores. Né? Precisamos de mais gente. Nós temos 4.750 pessoas. Quando a gente abre o programa, já tem 4.750 pessoas já ligadas. Agora tem que se inscrever no canal, né? Vamos encerrar, agradecer ao Hashem por tudo, toda honra e toda glória seja para o Eterno. Todo louvor, toda adoração, tudo que é bonito, que é bom, seja para Ele. Fiquem na paz, Shalom.